Fala pessoal, fala gente boa, fala comigo. Essa semana, minha vizinha, a dona Ana, me perguntou se idoso tem direito a desconto no cinema. Eu disse que sim, e esse desconto ele é garantido pela Lei Federal de número 10.741. Então, após essa pergunta, eu pensei, preciso fazer um vídeo falando sobre isso. Então, se você tem 60 anos ou mais, ou conhece alguém nessa fase da vida, esse vídeo será essencial para essa pessoa. Por que, pessoal, estou falando isso? Porque há milhões de idosos no Brasil que não conhecem seus direitos e muitos deixam de receber benefícios, atendimentos prioritários e até medicamentos gratuitos pelo simples desconhecimento da lei. E hoje esse vídeo será dedicado especialmente para quem tem 60 anos ou mais. Irei falar de 10 direitos essenciais que todo idoso tem no Brasil. Lembrando que idoso no Brasil é considerado com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Bom, quem reportou essas informações que eu irei passar para vocês foi o site BMC News, mas tudo que eu vou falar aqui, pessoal, está garantido lá no Estatuto do Idoso. Então, eu vou ler o título do texto, ler os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso, e a partir de agora, você aí não pode alegar a falta de conhecimento dos seus direitos. E aqui diz assim, ó, aos 60 anos de idade, todo cidadão brasileiro passa a gozar de uma série de benefícios e direitos garantidos por lei. De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741, a partir dessa faixa etária, essas pessoas passam a fazer jus a 10 direitos essenciais que todo idoso possui no Brasil. Desça ao longo do texto e descubra quais são esses direitos. Vamos lá ao primeiro direito então, e eu peço que você fique atento até o final do vídeo para que você possa entender quais são os seus direitos aí de fato, a partir dos 60 anos. E o primeiro direito que eu vou falar aqui trata do benefício de prestação continuada, o famoso BPC-Loas, que é garantido pela Constituição Federal, ou seja, a lei máxima do nosso país. O que acontece, pessoal? Os idosos a partir de 65 anos de idade que comprovem não possuem meios de se manter ou de receber ajuda familiar têm direito ao benefício de prestação continuada, BPC. Esse benefício equivale a um salário mínimo mensal e para garantir esse benefício, a renda per capita por pessoa do grupo familiar não pode passar de 1/4 do salário mínimo, que hoje representa em torno aí de R$ 353 a R$ 706 mensais nesse ano de 2025. Segundo direito, temos aqui pensão dos filhos aos pais. E aqui diz, todos os idosos que possuem filhos, cônjuge ou companheiro têm o direito de requerer em juízo o pagamento de pensão alimentícia. Eu acredito que esse direito poucos idosos aí sabem. A Constituição reforça o dever dos filhos maiores de prover amparo aos pais em situações de velhice, carência ou enfermidade. Então veja que o filho tem o dever de amparar os pais, inclusive com a prestação aí de alimentos. Pessoal, lembrando que nem todos os direitos acontecem de forma automática. Eu vou explicar isso detalhadamente no final do vídeo. Terceiro direito, e esse aqui é importantíssimo, porque o Estatuto do Idoso assegura o atendimento preferencial no SUS e em outros órgãos públicos, e assegura também o atendimento domiciliar, que é uma possibilidade aí a mais para idosos que têm dificuldade de se locomover. Veja bem, para ser de forma mais simples, o Estatuto da Pessoa Idosa, descrito lá na Lei 10.741, garante o quê? Que, entre outros benefícios, o acesso à proteção e a prioridade em diversos serviços para pessoas maiores de 60 anos de idade está o atendimento preferencial no SUS
e em outros órgãos públicos. Então fique atento se você tem um pai, uma mãe ou qualquer parente aí no hospital ou até mesmo amigo, né? Passa essas informações, compartilha esse vídeo para que essa pessoa aí possa entender corretamente aí desse direito que essa pessoa possui. Quarto direito, isenção em transporte público. É sabido que todo idoso possui direito à gratuidade nos transportes coletivos, públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais. A isenção é garantida para idosos com mais de 65 anos, embora alguns estados ofereçam o benefício a partir dos 60 anos de idade, né? Bom, aqui no meu estado, a partir dos 60 anos, todos aí têm direito, então, esse benefício aí de poder se locomover, né? Nos ônibus aí de forma gratuita. Mas, além disso, pessoal, o idoso tem direito no transporte interestadual. Neste caso, as regras são específicas, ou seja, as empresas devem reservar 2 vagas gratuitas por veículo. E o idoso que fazer jus desse benefício tem que ter renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Meus avós sempre viajavam para São Paulo. E assim, as passagens não era de imediato. Tinha ali que agendar com uns 3 meses aí, de antecedência. E aí sempre eles conseguiam viajar aí sem pagar do próprio bolso, né? Então, é um benefício bacana, é um benefício bom, mas, né, é como a gente fala, a gente tem que fazer jus, a gente tem que ir atrás aí desse direito. Quinto direito, vagas exclusivas nos assentos do transporte públicos e também em estacionamentos. Veja só, pessoal, o Estatuto do Idoso estabelece que 10% dos assentos de transportes públicos coletivos sejam reservados para idosos. Além disso, 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados também são destinadas a idosos. E tem cidades que foram aí um pouco mais além. Estabeleceu, veja só isso, tem muitas cidades que estabeleceu através de decretos que todos os assentos em transportes públicos, entre eles ônibus, BRTs, metrôs e trens, são prioritários, ou seja, o passageiro é obrigado a ceder o lugar para idosos, gestantes, pessoas com necessidades especiais, sob pena de multa no valor de R$100, tá? R$100. Então, teve municípios que os prefeitos colocaram um decreto impondo multa ali de R$100 para quem não obedecer essas regras. Agora, antes de falar do sexto direito, eu acredito que vão vir aqui, vão colocar nos comentários dizendo: está na lei, está no Estatuto do Idoso, mas não cumprem. Pessoal, alguns direitos acontecem de forma automática. Já outros, há necessidade que você exija que o poder público cumpre. Eu vou dar um exemplo aqui, como no caso do BPC, benefício de um salário mínimo aos idosos que possuem acima de 65 anos de idade e vive em situação de vulnerabilidade. Então, se você não for lá atrás desse direito, não ir até ao CRAS, a não procurar um defensor público, até mesmo aí um advogado, esse direito seu, pessoal, não vai sair do papel, não é mesmo? Então você vai ter que ir, você vai ter que procurar aí exercer o seu direito de forma que ele aconteça de verdade. Então, o sexto direito, ele garante medicamentos gratuitos. Segundo o Estatuto do Idoso, possui direitos à medicação gratuita, especialmente quando for de uso contínuo. O que diz aqui, o Estatuto prevê que todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos têm direito a receber medicamentos de forma gratuita para tratamento
de saúde. Isso aqui é o que diz a lei, pessoal. Direito de número 7, prioridade na tramitação de processos judiciais. Esse direito até mesmo poucos advogados aí conhecem. Pessoal, o que acontece aqui nesse direito? A tramitação prioritária de processos e procedimentos judiciais é uma outra garantia aí dada aos idosos. Vamos lá. A prioridade estende-se, né, também aos procedimentos na administração pública, em empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras. Então vamos ficar atento aí a esses benefícios que você, minha amiga, que você, meu amigo, tem se você tiver 60 anos ou mais. Vamos lá agora para o direito de número 8, isenção do imposto de renda. Veja só esse aqui, porque esse aqui tem alguns requisitos. Veja bem, veja o que foi proposto aqui. A partir dos 65 anos, idosos possuem isenção do imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria e pensão até um limite de R$ 1.903,98 por mês. A isenção é válida também para pagamentos provenientes de previdência privada. Veja que tem alguns aí requisitos para o idoso se enquadrar, né? Nono direito é o direito a uma acompanhante em internações e problemas de saúde. A lei deixa bem claro isso. O Estatuto do Idoso, pessoal, estabelece em seu artigo 16 que ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério ali médico, né? Então, porém, a exceção aí vai ser nos casos, né, de seu idoso aí estiver na UTI, né? Então, nesse caso, você não vai fazer jus aí a esse benefício. 10º direito, lá que foi a pergunta lá da minha vizinha, a dona Ana, que todo idoso tem direito à meia entrada em eventos, né? Os idosos possuem direito a descontos de pelo menos 50% nos ingressos para atividades culturais, esportivas e de lazer. Pessoal, mais uma vez, como eu disse, tem muitos direitos aí que não acontece de forma automática, né? Ou seja, a gente tem que ir lá atrás, tem que perguntar, tem que contratar um advogado ou tem que procurar a Defensoria Pública. Então a gente tem que fazer jus disso, né? As coisas, pessoal, não vêm aí na nossa mão de graça, né? A gente sabe disso, né? Então a gente sabe muito disso, que pra gente conquistar algo é ralando, nos esforçando, né? Então vamos lá, se você tem algum direito desses aí que não está sendo atendido, vai atrás, porque o direito não socorre aos que dormem, ou seja, aqueles que não buscam exercer os seus direitos perdem a chance de reivindicá-los. Pessoal, se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que em breve eu responderei. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, não se esqueça de fazer parte desse canal, se inscreve, deixa aí um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante e que possa passar essas informações para outras pessoas. Valeu, pessoal, e até ao próximo vídeo.